Olá! Crises são sempre sorrateiras. Por mais que as teorias, os teóricos, os filósofos, todo mundo nos avise, a gente nunca se prepara o suficiente para elas. Eu sou a Ariane Feijó, criadora da metodologia Inbound PR, e esse canal é o lugar dos profissionais que querem inovar e gerar resultados de negócio norteados pelos valores das relações públicas e pelo Inbound PR. O foco do impacto do Inbound PR é na gestão da comunicação orgânica, aquela comunicação que flui espontaneamente, sem depender de verbas de mídia paga. Se tu busca trabalhar de forma ótima com os conceitos mais contemporâneos e inovadores de marketing e comunicação, te inscreve aqui no canal, deixa teu gostei, porque tu não pode perder nenhum episódio do que vem pela frente. No livro Inbound PR, tem uma frase que é perfeita para o momento que a gente está vivendo. Nós precisamos ser mais cardume e menos polvo. A gente não vai resolver tudo sozinho. Partindo dos pilares do método, eu tenho buscado diversas referências e montei um modelo de análise de cenários de marketing para organizar as ideias e acalmar o coração de empresários e empreendedores, e eu comecei por mim. Então pega papel e caneta, vai acompanhando e pausando, porque eu garanto que tu vai sair desse episódio com novas ideias e um novo ânimo para encarar as dificuldades que a gente vai ter que enfrentar juntos pela frente. O primeiro dia da crise do coronavírus foi bem difícil, não só para mim, para todo mundo, mas para mim caiu a ficha primeira segunda-feira seguinte ao anúncio. Eu fiquei pessoalmente pensando em todas as perdas que a gente vai ter pela frente. Só que aí a responsabilidade me puxou de volta para a realidade. Eu tenho uma empresa, eu tenho contas para pagar, eu tenho uma equipe que depende do meu trabalho e do meu esforço, eu tenho clientes com equipes muito maiores do que a minha, que vão precisar bastante de nós, eu tenho parceiros que já estão se preparando para falir. Não vai ser fácil. Eu também tenho amigos, que estão no governo, que são investidores, que são influenciadores, pessoas que estão trabalhando para virar esse jogo. E é elas que eu tô seguindo, é para elas que eu tô olhando. Em 2009 eu li um estudo, eu vi várias vezes nos últimos dias de pessoas diferentes, que o primeiro passo para a gente resolver um problema é reconhecer que esse problema de fato existe. Enxergar ele, tocar se possível. Sim, a gente vai passar por uma recessão global. Um estudo financeiro que eu li esses dias aponta que sempre que o mercado cai 20% ou mais, ele leva aproximadamente 2 anos para se recuperar, 536 dias. Esse estudo comparou diferentes crises em vários momentos da história. Então, gente, nós temos um problema e ele é gigante. Só que antes de sair fazendo mudanças, mandando e-mail, criando campanha de marketing emergencial e desconectada completamente das pessoas, para e analisa. Em cenários que mudam muito rapidamente e são super incertos, a gente vai ter que improvisar, mas improvisar o máximo possível com base em informação, não é sair fazendo. Então, primeiro de tudo, analisa o mercado. Deixa eu te contar como é que eu tô fazendo isso. Em meio a uma tentativa de seguir uma rotina normal, porque home office não é um sacrifício, não é sacrifício algum pra mim. Eu li muito, eu fiz 2 cursos online completos, eu baixei diversos relatórios de consultorias globais com impactos em setores diferentes, em países como a China, que tá um passo à frente de nós no coronavírus, e resolvi colocar em prática o que eu mais acredito e propago no marketing e nas relações públicas, o planejamento estratégico na prática. Consultorias do mundo todo têm preparado relatórios super bacanas e cheios de dados, tanto de crises anteriores quanto da crise atual. Eu vou deixar alguns links nas minhas redes, tem muito link para compartilhar nesse episódio, e eu recomendo que tu procure, leia, entenda como o teu setor se comportou em outros momentos de dificuldade. Desliga o noticiário, desliga o site de notícias, sai um pouquinho do WhatsApp, deixa ele de lado e estuda a crise atual. Coloca as campanhas de marketing em pausa, tá? Não é hora de vender, é hora de se preparar. Vai em busca de informação para desenhar o plano de ação mais efetivo, para improvisar da forma mais efetiva. Em tempos de crise, a gente não pode dar um passo sem um plano estratégico e um plano tático em mãos. E o meu insight otimista aqui é: olha para os mercados que estão em alta. Provavelmente isso é o que Warren Buffett, considerado o maior investidor do mundo, diz. A Nielsen divulgou uma pesquisa chamada Impacto do Covid 2019 nas vendas de produtos de giro rápido no Brasil e ao redor do mundo, e que tá aqui também nos comentários, e tem várias outras como essa. Analisa. Tu pode ter oportunidade de trabalhar com mercados que vão sentir um pouco menos a crise e que talvez tu nunca tenha considerado.
né? O segundo passo é analise os cenários para o teu mercado. Começa simples. Depois de analisar pesquisas de mercado, conversa com clientes e até mesmo com concorrentes, tá? Cruzar ideias que estão funcionando em outras empresas ou em outros segmentos, né, que não são os teus, que estão fora da tua zona de visão, pode ser uma boa forma de criar novos cenários para esse momento. Eu vou te dar 3 exemplos de cenários que eu criei, né, e que eu acho que são os mais prováveis. O 1 é aquele que a gente não cresce nem expande, simplesmente mantém os negócios como estão. Pode até ter pequenos crescimentos e negócios, novos projetos que vão surgindo, mas a gente não cresce. O segundo cenário é aquele mais difícil, que a gente diminui ou desaparece. Perde clientes que são responsáveis por uma parte considerável do faturamento e tem que reorganizar tudo. Finanças, equipe, projetos, investimento, eventualmente pedir empréstimo, entender de taxas de juro. Esse é o pior cenário. Tem que ser o cenário 2 é o pior cenário. Aquele momento ápice mesmo que a gente chega no fundo do poço e precisa pedir muita ajuda para se reerguer. Pensa sobre ele. Já o terceiro cenário é aquele em que a gente busca segmentos onde as pessoas possam precisar dos nossos produtos e serviços. Isso vai exigir muitas vezes que a gente se reinvente, crie novos produtos ou serviços, não é? Reestruture equipes, produção, logística, suprimentos, no caso de indústria e empresas que vendem produtos físicos, né? Quem trabalha com eventos ou com cultura, situações em que as pessoas precisam ir até a gente, né? Médicos, dentistas, também vai ter que pensar em formas de se reinventar. Mas lembre-se, as pessoas não param de consumir, de se divertir e de consumir cultura. É preciso trabalhar novas formas de acesso a tudo isso agora e entender como é que a gente se prepara depois que a crise passar. Pensou no cenário 1, aquele que tu não cresce, o 2 que é o pior e o 3 que tu te reinventa? Agora é hora de analisar o possível impacto de cada um deles no teu negócio. E aí tu vai dar um número de 1 a 5, sendo 1 aquilo que é improvável de acontecer e 5 aquilo que é muito provável. No meu caso especificamente, eu descrevi cada um dos cenários e alguns sinais que indicam que as mudanças vão começar a se desenvolver. Eu descrevi também o possível impacto macro, né, para a empresa como um todo e possíveis impactos financeiros em pequenos projetos. Aonde eu vou começar perdendo dinheiro, né? Por exemplo, é uma pergunta. Logicamente, a primeira ação nossa foi cortar custos com o apoio da nossa consultoria de gestão, a 45, todos os custos que não contribuem para o crescimento do negócio e também dos clientes. Então, a gente estava protegendo não só a nós, mas também a empresa. O meu terceiro passo aqui, né, depois de analisar os cenários, foi tentar me reinventar. Pensar como eu posso me reinventar. E aí o ponto aqui é meio que um contraponto àquele de considerar novos cenários, porque existe um outro lado da moeda de ser super otimista, né? Olhar para os mercados com potencial de sofrer menos para tentar vender mais. Tem empresas que vão quebrar e empreendedores que vão ter que se reerguer, que se reinventar. Então, eu acho que esse é o momento da gente conectar com o nosso sonho, com os nossos talentos, com aqueles projetos que ficam guardados lá no fundo da gaveta. E se não tiver conseguindo, se a gente não tá conseguindo sair sozinho do medo, tem que procurar ajuda, tá? Tudo isso que eu consegui, essas conclusões que eu consegui chegar, tem muito impacto da minha busca pessoal e de um trabalho de mais de uma década que eu fiz com o meu psicanalista, e ele tem uma frase que funciona muito para esse momento de crise, Daniel Hitzel. Ele diz que ter opções é sinal de saúde psíquica. Então, se tu não tá conseguindo ver opções nesse momento, procura quem pode te ajudar a enxergar essas opções. Na ciência, fora dela, na igreja, pessoas que te ajudem a te tranquilizar para desenhar um plano claro e realista e conseguir seguir em frente alinhado com o teu propósito. Quando a nossa capacidade de fazer é limitada, a nossa capacidade de acreditar precisa ser infinita, porque aí a gente consegue criar as novas possibilidades. A gente vive numa época que a gente pode ser o que quiser e não tem que se restringir a essa ou aquela profissão. E além disso, a gente pode atuar em âmbito global. Eu já fiz isso muito tempo, faço, espero voltar a fazer assim que o corona permitir, mas é isso. Então pensa que depois da crise o teu negócio pode até diminuir ou até mesmo fechar, mas o teu mercado tem chance de se expandir para o mundo inteiro, porque outros mercados do mundo também vão estar tentando se desenvolver e vão buscar alternativas que de repente pode estar dentro do teu negócio, da tua forma de comunicar, dos teus produtos e serviços. Então, que oportunidades podem estar por aí?
Eu pensei muito sobre isso. Com tudo isso pensado, é hora de elencar as tuas opções mais estratégicas e considerar de fato, inclusive fechar ou vender o teu negócio. E aqui é um exercício que, por mais que doa, a gente precisa fazer. A gente tem que pensar em todas as possibilidades de ser feliz. Para mim doeu, mas eu fui em frente. E cheguei no quarto passo, a elaboração do plano de ação. Eu criei um plano de ação para cada um desses 3 cenários. Eu retornei todas as análises iniciais que eu fiz e entendi como que o setor que eu atuo, que os meus clientes atuam, se reinventaram em outros momentos. Identifiquei novos produtos, empresas, formatos de venda e de oferta, formatos de comunicação, mudanças na comunicação de marketing, materiais criados. E aí eu pude focar no que eu tenho que fazer agora, que é olhar para os projetos estratégicos que estão andando, dar apoio para minha equipe, que também está com medo, também está incerta, também está insegura, pedir apoio dos parceiros que estão desenvolvendo projetos de manutenção e de pós-crise e conversar muito, trocar ideias, desabafar com as pessoas que a gente confia, né? Aceitar nossa vulnerabilidade. Eu também meditei bastante nesse período e isso me ajudou muito a manter a calma. Eu vou deixar algumas playlists e umas dicas de mindfulness, que é uma prática que a gente está nesse momento colocando na empresa antes até de toda a crise começar, num programa de 8 semanas que está sendo desenvolvido com a nossa equipe. Eu sugiro sempre que a gente trabalhe com cenários pessimistas, otimistas e realistas no âmbito do negócio. E quando a gente tem esses planos desenhados, a gente pega o marketing e usa as ferramentas, as táticas, as estratégias para chegar o mais próximo possível do cenário otimista com as nossas ações. Quem planeja os cenários é o negócio. Qual a jornada que a gente tem que seguir para retomar do ponto onde a gente parou? Esse trajeto, ele tem que ser olhado pelo marketing, pela comunicação, inclusive a comunicação interna, por projetos de responsabilidade social. Quando a gente atua com relações públicas, a gente fala muito em empatia, e a gente tem que ter empatia por todos os cenários. Então eu te deixo com algumas perguntas aqui. Que lições tu vai tirar de tudo isso que tu pesquisou e vai colocar em prática agora? Qual é o primeiro movimento que tu vai fazer assim que acontecer uma retomada? Só que, claro, com outra consciência, com outro planejamento, com outra forma de trabalhar as coisas. Não falta conteúdo para analisar agora, né? Então agora que tu tem bastante dicas práticas para planejar cenários, que materiais, que comunicações, que vídeos, né? Que conteúdos tu pode colocar na rua quando tudo isso passar e que já dá para deixar pronto desde agora. Agora é a hora de fazer isso. Se tu precisar de ajuda, tem alguns links de materiais gratuitos nossos que estão disponíveis, que também estão nos comentários. Tu também pode me chamar no WhatsApp, é só acessar o meu site arianefeijó.com.br. Vamos conversar. Eu espero que tu tenha gostado desse conteúdo. Não esquece de assinar o canal e me seguir no Instagram, porque eu vou publicar os bastidores de tudo que eu faço por aqui e também algumas dicas rápidas. O meu @ é arianefeijó. É incrível te ter por aqui. Eu te vejo num próximo episódio, em algum lugar físico, assim que a quarentena passar. Por enquanto, #fique em casa, ou em algum lugar virtual do nosso universo online.